Ultimamente eu tenho feito retrospectivas de jogos que fizeram 20 anos, e dado prioridade aos meus preferidos de quando eu era adolescente. Mas hoje, o vídeo vai ser ainda mais especial. Chegou a hora de falar de Tekken 5, que não só é um jogo de luta quase perfeito em quesitos técnicos, mas que também tem um enorme valor sentimental pra mim. Eu já fiz um vídeo detalhando toda a parte de história do Tekken 5 há um tempão, mas hoje eu quero focar nos seus outros aspectos, como gameplay, inovações e, acima de tudo, seu legado. Então, vamos começar falando um pouco sobre como foi o período logo antes do seu lançamento. Tekken 4 havia vendido menos do que o esperado e a opinião de parte do público e da crítica também não foi tão positiva, fazendo com que tanto alguns jogadores casuais quanto competitivos voltassem para o Tekken Tag, que tinha um gameplay mais familiar e mais personagens. Eu mesmo, que já era doente por Tekken e ficava alternando entre todos os jogos anteriores, gostava mais do Tag do que do 4, e só fui pegar mais carinho pelo 4 porque foi graças a ele que eu passei a entender melhor a história dos jogos. E apesar de hoje em dia muita gente falar super bem da direção de arte mais pé no chão e da atmosfera mais séria de Tekken 4, na época do seu lançamento ele não era tão elogiado assim. Pode ser que ele tenha sido à frente de seu tempo, ou que essa nova admiração seja só efeito de nostalgia mesmo. Para tentar reconquistar o amor do público, Tekken 5 foi uma volta às raízes tanto em questão de jogabilidade quanto em direção de arte, mas sem deixar de acrescentar várias novidades, e essa reformulação veio em um contexto muito legal porque a franquia estava completando 10 anos. O primeiro trailer de Tekken 5 foi exibido na E3 em maio de 2004, e ele já deixava claro o salto que Tekken 5 apresentava em relação a Tekken 4. O trailer intercala trechos de gameplay dos personagens estreantes do jogo com a cutscene da luta do Kazuya Heihachi contra a Horda de Jax, que viria a ser uma das cenas mais famosas da franquia, culminando com a explosão dos robôs e a primeira vez em que o Heihachi supostamente morre, o que nos deu a icônica frase Heihachi Mishima. He's dead. Além disso, esse trailer de anúncio já confirmava a volta de pelo menos 16 personagens antigos, ou seja, só no anúncio, que nem mostrava o elenco completo do jogo, já tinha o mesmo tanto de personagens do que no Tekken 4. Uma coisa que eu preciso mencionar é que Tekken 5 foi o primeiro jogo em que eu acompanhei todo o hype pré-lançamento. Quando os jogos anteriores foram lançados, eu era novo demais e não acompanhava as notícias do mundo dos videogames de perto, mas a partir do momento em que Tekken 5 foi anunciado, eu passei a entrar praticamente todos os dias no site oficial para acompanhar as novidades, e sempre que algum personagem era revelado, era um evento pra mim. Eu ficava um tempão admirando aqueles renders super bem feitos e lendo todas as informações que eu via na internet. Apesar de só terem se passado 9 meses entre o anúncio do jogo e o seu lançamento nos consoles, pro Victor de 12 anos aquilo foi uma eternidade. Durante esse período, além de terem soltado alguns trailers que mostraram mais detalhes sobre o sistema do jogo, também foi lançado uma demo de Tekken 5 em um disco bônus do Death by Degrees, um jogo de ação estrelado pela Nina. Mas olha, nem mesmo essa demo foi suficiente para garantir o sucesso de Death by Degrees, mas isso é assunto para outro vídeo. Tekken 5 foi lançado para os fliperamas em novembro de 2004 e para o PlayStation 2 em fevereiro de 2005. Em relação à sua jogabilidade, o sistema de movimentação em 3 dimensões foi atualizado, misturando os sidesteps clássicos, feitos apertando levemente para cima ou para baixo, com os sidewalks de Tekken 4, que são feitos apertando levemente e depois segurando o direcional. Tekken 5 também alterou o sistema de agarrões, removendo o sistema de troca de posições universal do Tekken 4 e introduzindo a possibilidade de dar os grabs segurando para frente, que alcançam uma distância maior do que os agarrões neutros, às custas de serem um pouco mais lentos. A última mecânica universal introduzida em Tekken 5 foi o sistema de Crush, no qual alguns golpes possuem invencibilidade contra outros dependendo da altura que eles atingem. Nesse sistema, existem alguns golpes que passam por baixo de todos os golpes altos, o que recebeu o nome de High Crush, enquanto outros passam por cima de todos os golpes baixos, o que recebeu o nome de Low Crush. Já quanto à interatividade com o cenário, Tekken 5 possui tanto arenas infinitas quanto arenas com paredes, mas o sistema de colisão contra as paredes é diferente do Tekken 4, evitando os combos gigantes que eram feitos com o personagem pingando nas paredes. Além disso, os relevos e objetos interativos no meio dos cenários foram excluídos, mas para manter a sensação de interatividade com o cenário, existem alguns efeitos dependendo da arena, como espectadores torcendo, sapinhos sendo esmagados e rachaduras no chão quando os personagens são derrubados, apesar de que quando uma nova rachadura aparece, a anterior some, provavelmente graças a limitações de hardware. Eu entendo que tirar os relevos foi uma medida para deixar o jogo mais competitivamente viável, mas pessoalmente eu acho que essa mudança foi um retrocesso, até porque, na minha opinião, ter cenários mais dinâmicos e variados é mais importante do que agradar os jogadores profissionais. Porém, eu tenho a sensação de que os desenvolvedores quiseram se distanciar ao máximo de tudo que foi criticado no Tekken 4, então eu entendo o lado deles. Tekken 5 também trouxe 3 novidades que foram copiadas descaradamente de seu maior concorrente, Virtua Fighter 4. A primeira foi a customização, na qual podemos alterar as cores das roupas e adicionar acessórios aos personagens. A segunda novidade foi o sistema de rank, no qual podemos subir o rank de nossos personagens à medida em que derrotamos outros jogadores. E a terceira são os Ghosts, que são basicamente oponentes controlados pelo CPU, mas que simulam jogadores reais, com nomes de usuário, customizações e ranks próprios.
Para que isso fosse possível nos fliperamas, os jogadores podiam comprar cartões de usuário que armazenavam seus dados, como se fossem memory cards feitos exclusivamente para o jogo. Já na versão de consoles, dava para cada jogador jogar com os personagens customizados do seu próprio memory card, até mesmo no modo versus. A versão de fliperamas de Tekken 5 tem outras inovações interessantes. No Japão, as máquinas podiam ser conectadas à internet para mostrar os melhores jogadores. Além disso, os gabinetes de Tekken 5 tinham entradas para controles de PlayStation 2, o que não deve ter sido muito difícil de implementar, já que o System 256 da Namco, que é o sistema de fliperamas de Tekken 5, é baseado no hardware do PS2. Isso deve ter sido muito bom para atrair jogadores mais novos que não tinham crescido com os controles dos arcades. Outro grande destaque de Tekken 5 foram seus personagens. Como eu havia dito, um dos maiores defeitos de Tekken 4 é justamente em relação à variedade de personagens, já que ele só tinha 19 personagens sem contar com os que são clones, enquanto o Tekken Tag tinha 34 personagens, e isso porque ele era um Dream Match que recicla muitas animações dos jogos anteriores. Já Tekken 5, mesmo sendo um jogo canônico, trouxe 30 personagens e com muitas animações novas, especialmente para os personagens mais antigos que não apareciam em um jogo canônico desde o Tekken 2, como o Baek, o Bruce e o Wang. Além disso, Tekken 5 introduziu novos personagens que fizeram sucesso tanto em questão de visual quanto em jogabilidade, que foram a Asuka Kazama, o Feng Wei e o Raven. Aliás, algumas pessoas consideram o Jack 5 e o Roger Jr. como personagens novos, mas francamente, eles só são continuações de personagens anteriores, assim como o King e o Kuma. Agora, a adição que mais me impactou na época foi o Devil Jin, porque desde que ele apareceu pela primeira vez no final do Jin lá no Tekken 3, eu queria muito que ele virasse um personagem jogável. Além disso, o novo visual todo trevoso dele, com as tatuagens e correntes, que era o puro suco dos anos 2000, me pegou de surpresa. E o render dele com aquelas asas gigantes ocupando quase a tela inteira era muito imponente. Até hoje eu acho que esse é o melhor render que já fizeram do Devil Jin. Pode ser meu viés nostálgico falando, mas cara, olha isso, hardcore demais. A cerejinha do bolo é que enfrentamos o Devil Jin como subchefe do jogo, e a introdução dele na fase da catedral com aquela música macabra é inesquecível. Outra questão interessante do Devil Jin é seu gameplay, que trouxe de volta os golpes que o Jin tinha no Tekken 3 e Tag, já que o Jin normal tinha mudado de estilo de luta a partir do Tekken 4. Aliás, a Asuka também cumpriu um propósito semelhante, já que ela veio com o mesmo estilo de luta da Jun. Outra surpresa em relação aos personagens foi a revelação de que o Heihachi estava vivão, sendo o penúltimo personagem a ser desbloqueado no jogo. Heihachi Mishima is alive. É importante lembrar que o Tekken 5 foi o último jogo da franquia no qual a gente ainda precisava liberar os personagens, então era uma recompensa muito legal quando a gente finalmente abria um dos nossos personagens preferidos assim. Aliás, até a versão de fliperama vinha com personagens secretos, que eram liberados automaticamente com o tempo de acordo com o relógio interno da máquina, o que também estimulava os jogadores de fliperama a voltarem para conferir as novidades. Por último, não tem como falar dos personagens de Tekken 5 sem falar do Jinpachi Mishima, que foi um dos chefões mais marcantes de toda a franquia, e o terror dos iniciantes de Tekken. Em relação ao design, olha esse cara, eles conseguiram basicamente fazer uma versão mais exagerada do Heihachi e inventaram a barba de asa. Genial. Fora que quando ele está transformado, temos a icônica boca na barriga que cospe fogo. Em relação à lore, o Jinpachi já havia sido mencionado lá no final do Wang no Tekken 2, e foi muito legal ver como era o personagem depois de tantos anos. Em relação ao seu gameplay, ele ficou famoso pelos seus recursos de chefão, como o counter que te trava, o agarrão que rouba seu life e, acima de tudo, a bola de fogo unblockable, que é basicamente uma maneira de forçar os jogadores a aprenderem a usar o sidestep. Então, me desculpe por parecer soberbo, mas até hoje eu vejo gente na internet reclamando que o Jinpachi era super difícil, e eu preciso dizer que todo mundo que reclama dele simplesmente não fez o mínimo, que é tentar dar um sidestep, ao invés de insistir em jogar como se Tekken fosse 2D. Aliás, a CPU do Tekken sempre foi meio burrinha, e todos os personagens têm alguns ataques que ela quase nunca defende, até mesmo na dificuldade máxima. Se você não tiver descoberto quais são os golpes do seu personagem que a máquina sempre leva, pode pular e dar o chute direito que você vai acertar quase 100% das vezes. Então, se você tinha dificuldade contra o Jinpachi, crie vergonha na cara, abra o Tekken 5, spame o golpe de sua preferência, dê sidesteps quando ele cuspir fogo e tire essa mancha do seu histórico de gamer. Bom, já deu pra entender que o gameplay e os personagens de Tekken 5 são maravilhosos, mas calma que o jogo tem mais a oferecer. Como eu gosto de dizer, os meados dos anos 2000 foram o auge dos jogos de luta em relação a conteúdo extra, e Tekken 5 é mais um ótimo exemplo disso, porque sua versão de PS2 conta com muitos modos de jogo. O modo Story é uma evolução do que havia sido introduzido em Tekken 4, contando com prólogos e finais de todos os personagens, além de cutscenes com interações especiais entre personagens.
Já no modo arcade, podemos jogar infinitamente contra os Ghosts e subir de rank com os personagens. Minha única decepção com esse modo foi que eu achava que ele era a chave para desbloquear o Jinpachi, mas mesmo depois de virar Tekken Lord com todos os personagens e de jogar horas nesse modo, nada aconteceu e depois eu fui descobrir que o vovô Mishima não era desbloqueável. Mas voltando, no Time Attack, enfrentamos a CPU com o objetivo de zerar o mais rápido possível e somos recompensados com uma cutscene genérica quando enfrentamos o Jinpachi. Ou seja, apesar do nome, esse modo replica a experiência de zerar Tekken 5 nos fliperamas, enquanto o Arcade Mode tenta simular a experiência de enfrentar jogadores reais. Outros modos clássicos que voltaram foram o Survival, no qual lutamos infinitamente e recuperamos um pouco de vida entre cada partida, o Team Battle, no qual podemos escolher equipes de até 8 jogadores, o modo de treino e o modo Theater, no qual podemos ouvir as músicas do jogo, assistir todos os prólogos e finais que liberamos e os trailers do jogo. Para comemorar os 10 anos de Tekken, tivemos o modo Arcade History, que traz as versões de fliperamas dos 3 primeiros jogos da franquia, além de Star Blade, um dos primeiros jogos tridimensionais de sucesso da Namco, e que foi dirigido pelo Hajime Nakatani, o produtor de Tekken 5. Outro modo extra ambicioso foi o Devil Within, um jogo de ação em plataforma no qual jogamos com o Jin. Diferentemente do Tekken Force, em que podemos escolher qualquer personagem e usamos o mesmo sistema de controles do modo de luta tradicional, Devil Within tem seus próprios controles, que são mais apropriados para o estilo de jogo. Além desse sistema de combate próprio, eu também gostei da habilidade de se transformar em Devil Jin no meio das lutas. Aliás, eu acho que o Death by Degrees teria sido bem melhor se o sistema de combate fosse mais simples, como no Devil Within. O problema desse minigame é que ele é enjoativo, especialmente porque as fases são muito longas e seus cenários e inimigos são repetitivos. Ainda assim, eu acho interessante que apesar de Devil Within não parecer canônico, foi nele que apareceu pela primeira vez a ideia de que a Jun poderia estar viva. Além disso, nesse modo é possível liberar alguns dos itens de customização mais caros do jogo, que custam 500 mil dinheirinhos caso você queira liberá-los na marra. Por falar em customização, ela foi provavelmente o que mais me fez gastar tempo jogando Tekken 5. Depois da satisfação de liberar todos os personagens, juntar dinheirinho virtual para comprar os itens de customização era muito legal, especialmente porque nessa época os jogos ainda eram feitos para ser possível liberar tudo, diferente de hoje em dia, em que se você quiser ter todo o conteúdo, você precisa ficar gastando dinheiro de verdade. Tá certo que Tekken 5 tinha bem menos itens de customização do que seus sucessores, mas para a época já era um tanto bom. Ah, vale lembrar que o Edge era liberado como uma roupa extra da Christie, então não tinha como customizar ele separadamente nessa primeira versão do jogo. Quanto à parte técnica de Tekken 5, vamos começar pelo óbvio, que são os gráficos. Tekken 5 foi feito em uma engine proprietária da Namco e possui um dos melhores visuais que o PlayStation 2 consegue produzir. Além disso, o jogo tem suporte para Progressive Scan com resolução de 480p se usarmos o cabo componente. Inclusive, a captura de imagem que vocês estão vendo aqui foi feita diretamente do PS2 com cabo componente, então dá pra ter noção do tanto que esse jogo é bonito mesmo no hardware original. Como sempre, as animações dos golpes também são excelentes e houve uma grande evolução nas animações faciais dos personagens. É engraçado pensar que, nos últimos anos, tivemos muitos casos de bullshots, que é quando um jogo exibe gráficos mais bonitos nos trailers do que na versão final, mas Tekken 5 fez o contrário, e o jogo final tem um visual melhor do que os mostrados nos trailers. A gente sabe que Tekken não ficou famoso só pelos seus gráficos no jogo, mas também pelas suas CGIs pré-renderizadas. Dessa vez, a introdução e os finais foram feitos pela Digital Frontier, um estúdio de animação japonês que é responsável pelos CGIs de vários jogos e filmes animados, tendo trabalhado em franquias como Resident Evil, Yakuza e Super Smash Bros. No Tekken 5, eles se superaram, fazendo o que pra mim é a melhor abertura de todos os jogos de luta até hoje. Sua qualidade gráfica foi absurda pra época e envelheceu muito bem, a primeira parte do Kazuya Heihachi contra os Jax tem uma coreografia de luta ótima e um final marcante, e a segunda parte deixa a gente muito empolgado para jogar com os outros personagens, além de contar com uma música que ficou grudada na memória de muitos jogadores. Já os finais também são muito bem feitos, e assim como nos jogos anteriores, alguns são mais sérios e outros são cômicos. Eu já perdi a conta de quantas milhões de vezes eu assisti esses finais, então eu tenho um viés, mas eu acho que os Tekkens que vieram depois não tem tantos finais bons quanto o Tekken 5. Apesar de as CGIs terem sido muito marcantes, eu também queria dar um pouco de atenção aos prólogos do modo de história. Eles trouxeram um estilo de arte diferente dos prólogos do Tekken 4, com ilustrações bem legais feitas pelo Juni, que até hoje faz artes pro Tekken e outras franquias de jogos, e narrações pelo Robert Belgrade, que foi o dublador do Alucard no Castlevania Symphony of the Night. Em relação à sua direção de arte, Tekken 5 abandonou o design realista do Tekken 4 e implementou visuais mais fantásticos e exagerados. Por exemplo, os cenários são bem variados, trazendo desde um típico templo japonês até uma colônia espacial.
Por sua vez, os personagens possuem uma musculatura mais definida e proporções mais exageradas, e suas roupas possuem muito mais detalhes do que nos jogos anteriores, mas ainda mantendo, na maioria dos casos, o mesmo padrão que já existia desde o Tekken 1, no qual o personagem possui uma roupa casual e uma mais típica de artes marciais. Vale lembrar que alguns personagens possuem roupas a mais feitas por artistas convidados. Katsuya Terada, ilustrador famoso por seus designs super detalhados que misturam ficção científica e fantasia, fez roupas para Raven, Gunryu e Xiao Yu. Mamoru Nagano, designer de mechas de Heavy Metal L Game e de alguns Gundams, voltou para fazer a roupa extra da Ana, assim como ele tinha feito no Tekken 3. Mutsumi Inomata, uma das principais designers de personagens da franquia Tales of, fez roupas para o Jin e para Xiao Yu. All Great, artista de Tenjo Tenge e Air Gear, fez designs para Asuka e para Yoshimitsu. Ryoji Minagawa, artista de Spriggan e Project Arms, fez o Lee e o LoL com designs que me lembram os personagens do seu mangá Peacemaker. E por último, mas não menos importante, Keisuke Itagaki, criador de Baki, fez uma roupa para o Bruce, e seu envolvimento com o Tekken me deu mais um motivo para acreditar que o Fengwei foi totalmente inspirado no Retsu do Baki. Todo esse visual fantástico precisou ser acompanhado por uma trilha sonora à altura, e Tekken 5 traz músicas que misturam principalmente techno e rock pesado, que deram um ar mais radical ao jogo, parecido com o que havia sido feito em Tekken 3. Algumas das músicas do Tekken 5 são favoritas dos fãs até hoje, como Moonlit Wilderness, que também ganhou destaque pelo cenário que acompanha. Tekken 5 foi um enorme sucesso de crítica e de vendas, vendendo mais de 6 milhões de cópias. Então, não é surpresa que a Namco tenha lançado algumas novidades para o jogo. A primeira delas foi uma atualização para a versão de fliperamas, que ficou conhecida como Tekken 5.1, que trouxe ajustes ao gameplay e correção de bugs, tirando, por exemplo, o combo infinito que o Steve tinha na versão inicial. Já em dezembro de 2005, foi lançado o Tekken 5 Dark Resurrection, uma verdadeira expansão para os fliperamas. Além de mais ajustes ao gameplay, incluindo novos golpes e ranks, Dark Resurrection trouxe mais 3 personagens, que foram os estreantes Dragunov e Lili, e um novo Armor King, que apesar de não ser o mesmo Armor King dos jogos anteriores, manteve o mesmo estilo de luta com novas animações. A maioria das arenas de Dark Resurrection são versões modificadas das arenas do Tekken 5, com visuais diferentes e uma nova trilha sonora, mas o jogo também trouxe novas arenas, sendo a minha preferida a Floresta dos Lobos, que tem uma das minhas músicas preferidas de toda a franquia. Um detalhe da trilha sonora que eu preciso comentar é que a música de abertura do Dark Resurrection me lembra demais a música Wicked Child do Castlevania, e eu não sei até hoje se isso foi coincidência ou plágio. Além das arenas, os personagens também sofreram atualizações no seu visual, mas não foi nada muito gritante. Basicamente, todos vêm com novas cores padrão, inclusive com renders novos com essas cores, mas ainda é possível usar as cores antigas graças à customização. Além disso, Dark Resurrection trouxe novos itens de customização para todos os personagens, inclusive para o Ed, que passou a ser um personagem separado da Christie. Porém, quem passou pela mudança de visual mais radical foi o Jinpachi, que agora parece ser feito de fogo. Além da grande quantidade de itens de customização, eu achei legal que muitos deles fazem referências específicas relacionadas aos personagens, como o Yoshimitsu com peças da sua clássica roupa do Tekken 3 e da Kunimitsu, e o Heihachi com as sobrancelhas do Heihachi Dajima, personagem do mangá Sakigake Otokujuku, no qual ele foi baseado e que inclusive também foi dublado pelo Daisuke Gori. Eu lembro que na época em que Dark Resurrection foi lançado, eu sofri porque ele não tinha sido lançado para o PS2, mas felizmente depois ele saiu para o PSP, o que me fez finalmente juntar dinheiro para comprar um. A versão de PSP, chamada de Tekken Dark Resurrection, foi lançada em julho de 2006. Além de ter um gráfico maravilhoso para o PSP, ela já vem com todos os personagens desbloqueados e traz todo o conteúdo da versão de fliperamas e alguns modos extras. Os modos tradicionais estão presentes e o Tekken Bowl está de volta, mas essa versão é mais fácil do que a que tinha no Tekken Tag, porque sua física é um pouco diferente. Alguns modos de desafio também foram introduzidos, como o Command Attack, Gold Rush e Roulette Battle, que nos ajudam a ganhar dinheiro mais facilmente. A maior novidade foi o modo Dojo, que parece uma cópia do Arcade Quest do Virtua Fighter 4. A gente tá vendo um padrão aqui, né? Nesse modo, avançamos por dojos em uma ilha na qual enfrentamos ghosts cada vez mais difíceis em partidas normais e torneios. Também é possível enfrentar ghosts de outros jogadores que podiam ser baixados da internet ou de outros PSPs. Até hoje eu tenho aqui vários ghosts que eu baixei do saudoso Tekken Zaibatsu e transferi do PC pro meu PSP. E por falar em enfrentar outros jogadores, Tekken DR pode ser jogado em multiplayer via Ad Hoc.
E uma coisa bem legal é que não é preciso que os dois jogadores tenham o jogo, basta um jogador ter o jogo instalado e compartilhar o jogo com seu oponente em outro PSP para jogar de dois. Tekken 5 Dark Resurrection também foi lançado para o PS3 em dezembro de 2006, e depois ele ganhou uma atualização em agosto de 2007 com o modo online e mais modos offline. A versão de PS3 conta com os melhores gráficos de todas as versões, com resolução de 1080p. E como o visual do Tekken 5 é fichinha para o PS3, o carregamento entre as partidas é basicamente instantâneo, tanto que dá até para pular a tela entre as lutas. Porém, infelizmente, essa versão tem menos conteúdo extra do que as versões de PS2 e PSP. Na galeria, só é possível assistir os finais do Armor King, Dragunov e Lili, e tem como liberar algumas artes. Fora isso, os únicos modos de jogo offline são Ghost Battle, Arcade, Survival e Treino. Quanto ao modo online, ele era aceitável para a época, mas eu testei ele para gravar esse vídeo e parece que ele não funciona mais. Apesar de pouco conteúdo extra, Tekken DR de PS3 tem a maior quantidade de conteúdo no gameplay em si, trazendo todas as arenas do Tekken 5 original, além das arenas do DR. Porém, sua maior adição é o Jinpachi como personagem jogável, contando com todos os seus recursos roubados de chefão, desde os elétricos feitos facilmente somente com Diagonal e 2, até a possibilidade de metralhar o fogo na barriga. Infelizmente, essa versão do jogo só foi lançada digitalmente e já foi deslistada da PS Store, então se vocês já compraram Tekken DR pro PS3, deixem ele instaladinho aí. Agora, para quem não tem ele instalado no PS3, felizmente já é possível emular ele no PC. Bom, depois de tudo isso, eu queria falar sobre o principal motivo de eu ter feito esse vídeo, que é o legado de Tekken 5. Eu acho que ficou claro aqui que todas as versões do jogo são excelentes, e que em questão de gameplay, Dark Resurrection traz a experiência mais polida de todas, sendo até hoje um dos maiores queridinhos dos jogadores profissionais. Porém, eu quero destacar o impacto da versão de PS2 de Tekken 5, que conseguiu a façanha de agradar tanto os jogadores competitivos quanto o grande público casual, tendo se tornado um dos jogos mais aclamados e bem vendidos do PS2. Aliás, eu acho até importante lembrar dessa questão das vendas, porque dentro do nicho dos jogos de luta, existe um discurso de que nos meados dos anos 2000, os jogos de luta estavam passando por uma era das trevas. Mas de verdade, isso só vale para quem só se prendia aos jogos de luta 2D da Capcom e da SNK, porque Tekken e outros jogos de luta 3D estavam indo muito bem. Inclusive, na minha experiência pessoal, foi nessa época em que eu passei a ter contato com as comunidades brasileira e internacional de Tekken, que eram bem ativas. Graças ao Orkut e a sites como Tekken Zaibatsu e SD Tekken, eu passei a compartilhar minha paixão por Tekken com desconhecidos mundo afora, já que meus amigos não aguentavam mais eu falando de Tekken 5 pra lá e de Jinpachi pra cá. Além disso, a partir desse ponto eu passei a entender mais sobre o jogo, aprendendo as notações dos comandos e vendo vídeos de combos e de torneios, isso quando o YouTube ainda estava começando a decolar. Ou seja, foi na época do Tekken 5 que eu saquei que ser bom de verdade era muito mais do que ganhar dos amigos da escola ou do prédio. Voltando a falar do seu legado, a jogabilidade de Tekken 5 é tão boa que ela serviu de base para todos os Tekkens lançados desde então. Podem ver que de lá pra cá, não houve grandes mudanças nos sistemas básicos de Tekken, e cada jogo subsequente só adicionou alguma mecânica nova, como extensores de combos diferentes e especiais. Ou seja, Tekken 5 e Dark Resurrection foram os últimos Tekkens puros, sem firulas a mais, e eu acho que a Bandai Namco nunca mais teve coragem de tentar inovações em aspectos mais fundamentais do jogo, como seu sistema de locomoção, sua física e as propriedades dos ataques. Por causa disso, por mais que os jogos que vieram depois tenham sido bons, todos ainda estão sob a sombra do Tekken 5, e nenhum deles teve o mesmo impacto com o grande público que ele teve. Eu acho que em questão de fama para a galera mais casual, talvez Tekken 5 só perde pro Tekken 3, então a aposta da Namco de voltar às raízes deu muito certo para eles. Por isso, eu digo que até o momento, Tekken 5 é um jogo insuperado. Eu não acho que ele seja insuperável, mas duvido que a Bandai Namco vai ter vontade de tentar alguma mudança fundamental na franquia tão cedo. Por fim, chegou a hora de colocar Tekken 5 no Quebra-Pau Index, o nosso ranking dos melhores aos piores jogos de luta, e é óbvio que ele vai ficar na categoria dos melhores jogos de todos os tempos. Aliás, eu considero um dos melhores jogos de todos os tempos em geral, e não só de luta. Mas agora eu quero saber de vocês, já jogaram Tekken 5? E pra quem jogou, quais são suas memórias com essa obra-prima? Digam aí nos comentários e sugiram também outros jogos das antigas que vocês querem ver aqui no canal. E é claro, se vocês forem novos por aqui, deixem um like e se inscrevam para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!